aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Lição de número 5. O nobre príncipe da paz. É interessante notar que a lição desta semana, ela se concentra na figura do menino que nasceria para reinar. Ele é o foco do capítulo 9 e também dos capítulos seguintes até o capítulo 12. Vamos discutir algumas interpretações alternativas para os versos 5 e 6 do capítulo 9 de Isaías e como identificar a que mais se harmoniza com o texto sagrado. O capítulo 8 termina em um contexto de falhas morais e religiosas do povo de Judá e, em consequência disso, a escuridão que viria sobre a terra. O capítulo 9, verso 1 segue a narrativa, justamente utilizando um contraste de resultados no qual a escuridão deixa de existir, uma vez que o Eterno teria a glória de volta. Uma glória vista pelas nações com libertação das aflições de guerra e o estabelecimento da paz. Novamente, a profecia fala de um menino cujo nascimento está diretamente relacionado com o futuro de Israel. Essa criança seria um sinal de paz, aquela paz prometida no verso anterior, funcionando como penhor dessa paz. Como pode um menino ter tamanha responsabilidade? Ela não cabe a um rei nem a qualquer ser humano. Necessariamente, portanto, o menino precisa ser mais do que um ser humano. Ele precisa ser divino. E é isso o que dele é declarado ao ser lhe dado títulos como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nunca é demais enfatizar a força desses títulos. De forma clara, o menino aqui é chamado por nomes que poderiam ser associados somente ao Deus eterno. Os títulos do menino são aplicados a Deus em outros lugares. Por exemplo, em Isaías 28, verso 29, Deus é chamado de maravilhoso em conselhos. Já no capítulo 10, verso 21, é dito que o remanescente de Jacó se converterá ao Deus forte. Em Daniel 7, o Eterno é chamado de ancião de dias, um sinônimo de Pai eterno. Apenas príncipe da paz não parece ser aplicado ao eterno Deus. Isso pode ser explicado ao observar que paz aqui advém da encarnação, algo que somente o Messias faria. Isaías 53 nos lembra de que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, não é possível retirar o elemento messiânico dessa profecia a qual estamos estudando. Quando se cumpriu a profecia, então, essa é uma pergunta. Em toda a Bíblia hebraica, não é possível encontrar nenhuma pessoa que contenha as características elencadas pelos 8 termos hebraicos utilizados no verso 6. Somente a pessoa de Jesus Cristo cumpre cada uma e todas as características citadas, conforme percebido pelos autores do Novo Testamento. É interessante e é possível que Jesus Cristo fosse esse príncipe da paz, quando a paz ainda não tinha vindo, né? É uma pergunta que às vezes nós fazemos. Essa é uma objeção claramente e aparentemente válida. Não obstante, é preciso entender o que significa paz nas Escrituras. Ela é muito mais do que a simples ausência de guerras e exílios. O próprio capítulo 9 e os capítulos anteriores e subsequentes nos mostram que, no contexto bíblico, paz é algo muito maior e está relacionada com o estabelecimento da paz que se obtém com a reconciliação entre o homem e Deus. É a luz que brilha sobre a terra, desolada e angustiada. Restringir a paz à ausência de guerra é deixar de perceber seu significado mais amplo e seu alcance universal. Ademais, uma teologia ampla do livro de Isaías e extensivamente da Bíblia hebraica
demonstra que o plano da redenção, que é realizado por meio do Messias, é obtido no processo histórico e não como um evento único. Encontramos nas descrições messiânicas, por exemplo, elementos que parecem ser contraditórios, como sofrimento do Messias, reinado do Messias, morte do Messias, eternidade do Messias. Isso não faz sentido, a não ser que tenhamos descrições de momentos diferentes do ministério, claro, messiânico. É por isso que, mesmo apresentando um quadro único da vinda do Messias, o capítulo 11 de Isaías precisa ser interpretado como contendo referências às duas manifestações do Messias, como foi bem acentuado em nosso guia de estudos. Em cada vinda, o Messias cumpre uma parte de sua missão. Se na primeira ele é a raiz de Jessé, na segunda ele é a raiz de Davi, segundo o livro do Apocalipse. O plano da redenção é, portanto, uma obra histórica, também conhecida como História da Redenção. Os seres com capacidade de reflexão histórica, nominalmente seres humanos, são chamados a cantar um cântico de resposta a cada salvífico de Deus, a cada ato poderoso, como no Cântico do Mar, em Êxodo 15, e no Cântico do Cordeiro, em Apocalipse. São cânticos de vitória e libertação, como o que encontramos em Isaías no capítulo 12, que contém elementos semelhantes a esses cânticos em diversos salmos, e no cântico de vitória do livro de Sofonias, no capítulo 3, exatamente. Esse curto poema é evocado como uma oração exatamente após a menção ao Êxodo, quando o grande cântico de libertação foi cantado pelos israelitas após a travessia do mar e que entrou para a cultura religiosa e rituais anuais de Judá e Israel. Ademais, se as tradições de cópia dos manuscritos remontarem a esse período, é interessante mencionar que a própria forma do Cântico do Mar nos manuscritos reflete a ideia de que Deus foi um muro protetor e salvador ao redor de seu povo. Novamente, o cântico é um convite à lembrança e reflexão histórica e para que nunca nos esqueçamos de que a história de Israel é um caminho percorrido por eles de mãos dadas com o eterno, poderoso Deus. Se você puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus poderoso, muito obrigado por esta lição da Escola Sabatina. Que a tua graça possa nos iluminar, a fim de que possamos também iluminar as pessoas que estão ao nosso redor e entram diariamente em contato conosco. Ó Príncipe da Paz, verdadeiro maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, abençoe cada internauta, nos dê o teu poder a entendermos a lição da Escola Sabatina, que a tua graça seja derramada sobre nossas vidas, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos estudando a lição da Escola Sabatina desta semana. Eu te aguardo na próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar